Pessoal, queria começar essa publicação para mostrar para vocês a nova narrativa canalha dos bolsonaristas com essa taxação dos Estados Unidos com outros países, incluindo o Brasil. O que aconteceu foi o seguinte, Donald Trump começou, aquele tarifaço contra outros países e o Brasil tá nessa lista. Só que o que chamou a atenção é o seguinte, o Brasil ficou entre os países menos afetados, vamos dizer assim, com apenas 10% de taxa sobre os produtos exportados aos Estados Unidos, tá? O que deixou os bolsonaristas capengas e desmotivados, porque vocês sabem que eles estavam torcendo para o Donald Trump taxar o Brasil com uma porcentagem bem maior, Inclusive, o Eduardo Bolsonaro, que está nos Estados Unidos, tem tentado de tudo para desmoralizar o Brasil, a justiça, a economia brasileira e fazer com que o Donald Trump tome iniciativas contra o nosso país. Só que, pelo visto, Bananinha não tem toda essa influência que ele diz ter, E agora, para tentar se desvincular desse vexame, eles começaram uma nova narrativa, dizendo que essa tarifa dos Estados Unidos contra o Brasil de apenas 10% é mérito e influência do Eduardo Bananinha, que está lá nos Estados Unidos lutando pelo nosso país. Olha, eu vou falar um trinque para vocês. É inacreditável como essa gente é ridícula, Inclusive, quem deu essa declaração, passando essa vergonha, esse mico épico aí, foi o deputado que está prestes a ser caçado, Muito em breve vai ser caçado. Aquele que já matou pessoas enquanto dirigia bêbado, O Gustavo Gayer, que foi pro palanque lá da Câmara dizer essas barbaridades, passar essa vergonha vexatória. Vamos dar uma olhadinha aqui no que ele disse. Saiu agora que o Donald Trump decidiu que a tarifa sobre o Brasil será de apenas 10%, enquanto a média de todos os países ficou em 40%. E sabe por quê? Queridos colegas, que a tarifa do Brasil ficou tão baixa, mesmo com o Lula chamando o Trump de fascista e a Janja mandando o Elon Musk se... Sabe por quê? Porque outro Bolsonaro está lá nos Estados Unidos agora lutando pelo Brasil. Eduardo Bolsonaro, nesse momento, trabalhando pelo nosso país, conseguiu reduzir e fazer com que a tarifa aqui do Brasil fosse a menor entre todos os países. Que mico, gente, que vergonha, que vexame, é ridículo. E olha, só pra você ter uma ideia de como ele tá falando merda, falando besteira, tá aqui uma matéria da CNN Brasil, que diz o seguinte, que em linhas gerais, a Casa Branca, o governo do Donald Trump, decidiu cobrar tarifas recíprocas com desconto de 50%. Ou seja, se um país taxa com 70% os produtos vindo dos Estados Unidos, os americanos vão aplicar uma cobrança de 35% sobre os itens dessa nação. Mas ainda assim foi definido ali um piso de apenas 10% na cobrança para alguns países, como o Brasil, por exemplo, o Reino Unido e Singapura, ambos deficitários na balança comercial com os Estados Unidos. Isso significa que o Trump foi menos duro com os países que importam mais produtos americanos do que exportam. Ou seja, como o Brasil compra muito dos Estados Unidos, não seria viável, para Donald Trump taxar a gente. Então, por isso tem aí essa pequena, vamos dizer assim, taxa de 10% sobre países, por exemplo, como o Brasil, Reino Unido e Singapura, como eu disse. Então não tem nada a ver com o Eduardo Bolsonaro, é patético. Eduardo Bolsonaro já ficou claro que ele não tem nenhuma influência no governo de Donald Trump. É um completo imbecil, idiota, carta jogada do baralho, Agora vamos passar para outro assunto, pessoal, que é o seguinte, é a obstrução, dos deputados bolsonaristas aí por anistia, fracassou e a Câmara aprovou uma medida provisória do governo Lula, É o seguinte, a extrema-direita sofreu essa derrota histórica na Câmara dos Deputados na terça-feira. A obstrução organizada pela bancada do PL tinha como objetivo pressionar o presidente da casa, Hugo Mota, a pautar o projeto que concede anistia aos golpistas e criminosos do 8 de janeiro. Mas fracassou e uma medida provisória do governo Lula foi aprovada em plenário. Então, não adiantou eles fazerem birra, pode bater o pé, não vai dar certo. Inclusive, o Hugo Mota tem resistido e tem sinalizado que não irá ceder à pressão por anistia aos golpistas, tá? Inclusive, ele vai ouvir todas as bancadas antes de fato decidir se vai pautar ou não o projeto, que deve sair provavelmente apenas no final de abril. Mas já tá dando a entender que não vai ceder à pressão dos bolsonaristas e não vai fazer a vontade deles. Inclusive, o deputado Lindenberg Farias falou sobre a tentativa fracassada de obstrução dos bolsonaristas. Eu quero encerrar, senhor presidente, dizendo que hoje é um dia de vitória. Se alguém achava que ia levar o poder legislativo para uma crise institucional violenta,
Hoje entenderam que tem líderes aqui de vários partidos, de centro-direita, que são responsáveis. O drama desses que enfrentam esse julgamento não podem levar o Poder Legislativo a uma crise institucional sem precedentes, porque, senhor presidente, eu encerro, não precisa mais tempo, dizendo o seguinte: gente, a gente colocar para votar um projeto de anistia, quando o julgamento nem começou, é algo inaceitável. Os senhores sabem que tem um motivo para a prisão preventiva. É quando você atrapalha a investigação. Nesse caso, não é mais investigação. Nós estamos falando de um julgamento que está por iniciar. Os senhores entendem? O Poder Legislativo votar uma coisa como essa, porque o projeto de anistia, não é sobre 8 de janeiro. Projeto de anistia, basta ler. Eles querem livrar a cara do Bolsonaro. Parabéns ao Parlamento! Hoje é um dia de vitória das instituições brasileiras. E eu queria mostrar aqui para vocês que no dia dessa tentativa de obstrução dos bolsonaristas, onde eles foram derrotados, o ministro Alexandre de Moraes estava no Congresso participando de um evento, tá? Ao lado aí do Hugo Mota e do Alcolumbre. Ministro Xandão, né, que foi aí sem medo, de peito aberto, encarar os golpistas. E olha, pessoal, tem uma enquete rolando na Câmara, no site da Câmara, que pergunta se você é a favor da anistia dos golpistas. E olha, até o momento, 90% das pessoas que votaram na enquete dizem que não querem anistia aos golpistas, tá? E para finalizar essa publicação, eu queria deixar um vídeo maravilhoso do deputado, o pastor Henrique Vieira, dando esculacho em bolsonarista, basicamente chamando eles de burro mesmo, né? A cognição deles é extremamente fraca, gente burra, incompetente. Vamos assistir o vídeo comigo. Olha a notícia que saiu do governo Lula. Eu sei que é difícil acreditar porque é 1º de abril, mas governo Lula vai enviar mensagem a celulares roubados para exigir devolução. Caso não cumpra a ordem, portador do aparelho pode ser investigado por crimes de furto. Isso não é 1º de abril, mas é verdade. Eles querem recuperar celular por mensagem de WhatsApp. Se a gente continuar entregando o nosso país nas mãos desses canalhas, a gente vai continuar sendo governado, sabe por quem? Pelas facções criminosas. Obrigado, presidente. Ouvi vossas excelências rindo de uma informação que foi dada aqui sobre a iniciativa de identificação de celulares roubados. Porque foi um retrato do que é a extrema-direita. Uma mescla de ignorância e orgulho de ser ignorante. Foi bem engraçado. Veja, tem uma experiência, senhores, no governo de Teresina, em que nos 9 primeiros meses deste ano, do ano passado, melhor dizendo, 6.000 celulares foram devolvidos. Por quê? Porque depois que há o roubo ou o furto, isso pode ser levado a um outro alguém que vai ser o receptor deste celular. É que vossas excelências não conseguiram desenvolver o raciocínio. Eu entendo que pode ser difícil. Terraplanismo, negação da ciência, achar que dia 8 de janeiro foi tranquilo. Há uma coerência no fato de vossas excelências serem ignorantes, rindo de si mesmos. Porque, veja, 6.000 celulares devolvidos, diminuição de 44% do roubo. Numa estratégia de quando o celular chega num receptor, que não foi a pessoa que praticou o roubo, ao ter o número identificado, numa parceria do judiciário com as operadoras, olha como é que é mais complexo, é que vossas excelências reduziram ao nada. Mas tem um projeto, tem uma inteligência, tem uma tecnologia, para que o receptor, não o ladrão, possa entender que aquele celular está identificado pela justiça e que se a pessoa continuar sob posse dela, ela também estará, de alguma forma, cometendo crime. Então a pessoa pode ser convencida como foi. 6.000 celulares devolvidos por um planejamento de inteligência. Ah, é a única política possível para reduzir roubo e furto de celular? Óbvio que não. Mas demonstrou-se por meio de dados eficientes em Teresina? Sim. Só que isso leva a um outro lugar. Vossas excelências também não acreditam em dados. Também não acreditam em fontes confiáveis. Vivem brigando com a própria realidade. Então não há nada que eu possa dizer aqui, aparentemente, para convencê-los do equívoco do próprio pensamento. Porque vossas excelências constroem um mundo paralelo, idolatram esse mundo paralelo, não têm capacidade sequer emocional de lidar com quem pensa diferente. Isso é extrema-direita. É uma mescla de espírito bélico, com negação do direito à diferença. É muito mais fácil não debater comigo as minhas ideias e partir para o linchamento pessoal, ficar tentando desestabilizar fora do microfone, fazer coisas altamente idiotas, como pegar um algodão e colocar no ouvido, sendo que o algodão nem tapa o som. É muito mais fácil recorrer à falta de caráter e capacidade de dialogar do que debater as ideias. Vamos aos dados. Consegue sustentar?
E para finalizar, pessoal, você sabia que é possível ganhar dinheiro sem precisar sair de casa? Com a era da internet e o mundo ficando cada vez mais digital, isso agora é totalmente possível. Por isso, quero destacar aqui uma ótima oportunidade de gerar uma renda extra diretamente de casa, usando apenas o seu celular, tá? E não é para ficar milionário e comprar aí Porsche, BMW não, tá? Mas é para fazer uma renda aí boa. Já tem muita gente aí conseguindo ganhar entre 500, 700 e até 3 mil reais por mês com isso. E é claro, quero enfatizar que não é nada ilícito, tá? Não é casa de apostas, nem bets, nada disso. Se você se interessou, é só acessar o link que está na descrição desse vídeo aqui e também no primeiro comentário fixado, tá? E ele vai te levar diretamente para uma conversa com o nosso companheiro Clayson. Lá ele vai te explicar tudo direitinho e tirar todas as suas dúvidas sobre como começar, tá? Então não perde tempo e já clica no link aqui embaixo. Então é isso, pessoal. Fico por aqui. Um grande beijo. Até mais. Fui!